Irmãos, vamos abrir então a palavra do nosso Deus na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Domingo passado nós meditamos de 4, de 1 a 6, e hoje vamos meditar de 7 até o final do capítulo, até o versículo 21, que fala sobre o tema do amor. O amor é o tema dessa carta de João. Ele tem essa prerrogativa de estar sempre focando no amor, o amor de Deus por nós e, consequentemente, o amor que nós devemos demonstrar, então, a Deus e também ao nosso próximo. Esse é o grande tema que nós vamos estudar nesta manhã, que é o amor de Deus e sua influência na vida dos crentes. O amor de Deus e a sua influência na vida dos crentes. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos e porque permanecemos nele, e ele em nós, em quem nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então vejam, meus irmãos, a profundidade do Evangelho, da palavra de Deus. Esta passagem ela é muito cara ao nosso coração, fala muito a nós, porque dessa palavra aqui, desse texto bíblico, salta aos olhos a pureza do Evangelho, o poder de Deus. Ele resume aqui, quando ele diz que Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, é exatamente o que ele diz lá em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor de Deus, ele é um amor que é imensurável, você não tem como medi-lo, é um amor que é incontestável, ninguém pode contestar o amor de Deus, é um amor tão profundo que é e também incompreensível. Ninguém consegue entender como Deus amou homens e mulheres, pessoas como nós, pecadores, mas Ele amou de tal maneira que deu seu Filho. E João então define esse amor de Deus aqui. Nas primeiras versículos ele vai definindo o amor. Ele diz que, olha, Deus é amor, isso faz parte da essência dele. É impossível Deus deixar de amar, porque Ele é amor essencialmente. E como Deus é amor, se eu e você conhecemos a Ele, é porque nós também fomos alvos desse amor.
Essa é a grande consequência que recebemos do amor de Deus. Esse amor ele é internalizado em nós. Todos quanto hoje entendemos isso, só entendemos porque Deus, por esse amor gracioso, nos alcançou. Por isso ele diz, amados, ele se dirige aos irmãos como amados, também amemos uns aos outros, porque o amor ele procede de Deus. Então Deus é a fonte do amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui é uma coisa importantíssima esses primeiros versículos aí. Se você estiver entendendo essa relação de amor de Deus com a sua criatura, né, o ser humano criado por Ele, você conhece Ele, então você ama Ele, então você foi alvo dessa graça de Deus. Você foi exatamente alcançado por esse amor imensurável de Deus, que veio até nós através de Cristo. E aí ele vai mostrar também, fazendo como sempre na sua carta, João, um contraste. Ora, se quem ama, conhece e é nascido de Deus, e quem não ama? Ele é bem claro e objetivo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Ele responde, pois Deus é amor. Deus é amor. Então, se alguém disser assim, olha, eu odeio fulano, odeio ciclano, eu não tenho amor no meu coração. Até mesmo demonstra assim, com a sua falta de amor. Eu nem acredito em Deus, como muita gente diz por aí, é ateu, né? Eu não acredito em Deus. Então, essas pessoas, elas não têm amor. Por que ela não tem amor? Ela não conhece Deus. Ela não conhece. E lógico que se ela não conhece, ela não vai ter como ter essa relação com Deus, né? Dizer como nós dizemos, louvamos a Deus, bendizemos o Senhor, amamos o Senhor, em resposta ao que Ele fez por nós. Então o crente, ele tem essa confiança, essa certeza, como nós vamos ver na medida que vamos estudando o texto, de que ele está em Deus, Deus está nele, porque demonstra amor. E ele vai mostrando mais outra coisa aí no versículo 9. Nesse amor de Deus, se manifestou esse amor de Deus em nós. Como é que se manifestou esse amor? Como é que nós sabemos hoje que de fato temos o amor de Deus? Ele diz, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Olha aí. O amor de Deus é manifestado em quem? Em Jesus. O Filho de Deus enviado, Jesus Cristo. O Filho de Deus unigênito que foi enviado ao mundo, Jesus Cristo. Nele é manifestado o amor de Deus. Mas uma vez que esse amor já veio, se manifestou, esse amor em Jesus, qual é a consequência disso? Qual é a influência disso? Ele vai dizer, para vivermos por meio dele. Entende agora? Se você foi alvo do amor de Deus, não é uma coisa que você tem que pegar e ele esconder com você. Não. Você agora tem que viver a vida de acordo com essa condição. Você foi alvo do amor de Deus? Fui. Eu fui agraciado. Eu estava perdido e fui achado. Eu não cria em nada, eu não acreditava em Deus, mas um dia o Senhor fez algo no meu coração. E eu nasci de novo. E eu agora sou crente, eu vou servir a Deus. Pronto. Essa postura e essa atitude vai levá-lo, sim, a uma vida de obediência à palavra de Deus, de busca, como nós aqui estamos a fazer, de compromisso, de dizer, olha, agora eu vou à igreja, eu vou buscar a Deus junto com outros irmãos, e fazer isso com alegria, não é com pesar, não. Eu sempre digo, nunca pode ser com pesar vir à igreja. Ninguém pode vir à igreja e estar aqui a pulso. Olha, eu só vim porque foi o jeito, alguém me disse que eu tinha que vir. Não. Quando vem com alegria, como disse o salmista, alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, há essa alegria, essa satisfação de entrar pelas portas com ações de graças, nos atos do hinos, com hinos de louvor, bendizendo o Senhor. Mas isso tudo, essa vivência, essa consequência, é porque você foi alvo do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. E outra coisa, essa disposição que hoje você tem de estar aqui na casa do Senhor,
não foi à toa. Nunca pense, olha, eu decidi, eu resolvi. Não, olha o que ele diz no versículo 10. Nisto consiste o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Entende agora? Você estava vivendo no pecado, escravizado pelo pecado. Mas aí Jesus veio, você ouviu a pregação do Evangelho, você creu em Jesus. E o que é que aconteceu? Você nasceu de novo. Então, Deus amou você. Sabe quando Ele fez isso? Antes da fundação do mundo. Deus amou o seu povo antes da fundação do mundo. Pois é isso que diz Efésios, vou ler no texto bíblico para que alguém não diga, não, é o pastor que está dizendo isso, né? A Bíblia que está dizendo isso. Veja, Efésios capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 3 de Efésios, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em amor, exatamente, Deus em amor, Ele tem nos amado primeiro, nos enviou seu Filho Jesus para propiciar pelos nossos pecados. Jesus então veio pagar a nossa culpa, e isso é amor de Deus. Então perceba que o amor de Deus é tão grande que Ele foi demonstrado no sacrifício. O amor de Deus foi sacrificial. Como? Ele sacrificou seu Filho unigênito, Jesus, o Deus Filho, para morrer na cruz, se encarnar. Já foi uma humilhação muito grande, Deus se encarnou, depois vive aqui nesse mundo, ensina as pessoas, salva-os e vai para a cruz também, e lá Ele concretiza a sua missão, derramando seu sangue lá na cruz, e depois ressuscitando ao terceiro dia, e assim completa a sua missão, que sobe aos céus e está lá, já a preparação para o retorno. E nessa volta de Jesus, que Ele vai falar mais à frente, o dia do juízo, aqueles que já foram alvo do seu amor, que já se demonstram o serviço a Deus, obedecendo a sua palavra, vivendo essa condição de serem amados pelo Senhor, não mais entregue a uma vida de pecado, não mais se satisfazendo no erro, mas se arrependendo, confessando, buscando a Deus, sendo alvo assim da graça e da misericórdia do Senhor, vocês então estarão vivendo em amor. Por isso ele continua: amados, se Deus de tal maneira nos amou, enviando o seu Filho Jesus para propiciar os nossos pecados, devemos nós também amar uns aos outros. Então está aí, meus irmãos, o segundo aspecto do amor de Deus influenciando a vida do crente. Primeiro é que esse amor de Deus vai levar o crente, a pessoa alvo da graça de Deus, à sua salvação. Em segundo lugar, sendo salvo, você vai começar a demonstrar o amor pelo outro também, porque ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, ainda que nós não tenhamos visto a Deus, e por que João coloca dessa maneira? Os crentes não sabem que Deus é Espírito? Sabe. Mas Deus deixou Jesus mesmo deixou uma lição muito grande com relação a isso, né? Lembra que um dos apóstolos queriam pedir a Jesus para ver a Deus, né? Senhor, mostra-nos o Pai.
e isto nos basta. Então, essa curiosidade de querer ver a Deus já existia desde antigamente. Mas o que aconteceu? Jesus falou abertamente para aquele apóstolo, dizendo o quê? Foi para Filipe: há quanto tempo estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus exatamente foi a manifestação de Deus. Quem viu a Jesus pessoalmente, viu a Deus, porque Jesus é Deus. No entanto, essa preocupação não deve ser nossa, nem devia ser daqueles do passado, porque Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, o crer em Deus não pode estar vinculado a ver algo. Não tem aquelas pessoas que dizem assim: eu só creio se eu acredito em Deus, se eu ver Ele fazer algo, se alguma coisa acontecer, se vier um anjo do céu, se aparecer alguma coisa, se eu sonhar. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós recebemos a fé pela graça de Deus, somos salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o amor é dom de Deus, e Deus nos dá esse amor para que agora possamos demonstrá-lo. Então todo crente, ele sofre essa influência direta do amor de Deus. Como? Demonstrando amor pelo próximo. E quando assim o fazemos, se amarmos uns aos outros, olha o que João nos diz: Deus permanece em nós, e esse amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Então aqui entra esse aspecto de um amor que também santifica-nos. O amor de Deus, ele influencia-nos, nos santificando, vai nos aperfeiçoando. Porque o que é a santificação, se não esse aperfeiçoamento, a vontade de Deus, a graça de Deus, a maneira como Deus quer que nós vivamos, pois Ele nos chama para sermos santos, porque Ele é santo. Então isso é muito importante, irmãos, para todos nós. E Ele diz mais: então nisto nós conhecemos que permanecemos nele, e Ele em nós. Outra coisa que Ele nos diz: em que nos deu do seu Espírito. Deus do seu Espírito. Então aqui você percebe uma ação da Trindade em nós, que influencia-nos diretamente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai enviou seu Filho, o Deus Filho faz a obra para a salvação, e o Deus Espírito Santo, Ele aplica essa obra em nós. É exatamente o Espírito que lá em João 3 diz, que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E não é nascer do sangue e da carne, não, é nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, porque é esse Espírito aqui que Ele nos deu. É o Espírito Santo que vem e habita em nós agora. Então todo crente, ele tem o Espírito Santo de Deus. Se não tiver, não é crente. O crente, ele tem essa condição que é dada por Deus mesmo. É um dom de Deus. O Espírito Santo vem morar, residir em nós. E é exatamente essa presença do Espírito em nós que nos faz entender, porque é o Espírito Santo que trabalha esse entendimento do Evangelho, da palavra. Então, quando você dizer: pai, agora estou entendendo o Evangelho, estou entendendo a palavra, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando no seu coração, e você vai compreender o Evangelho, e aí é aquela sensação prazerosa da alma que está agora compreendendo o Evangelho do seu Senhor, esse Evangelho poderoso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim tem sido ao longo de toda a história da humanidade, da Igreja de Cristo nesse mundo. Da mesma maneira que foi lá no passado, é hoje e será até a volta de Cristo. Haverá sempre essa atuação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na vida daqueles que são alcançados pela graça e assim salvos
e aí vai agora demonstrar uma vivência. Como é que eu vou viver agora? Porque outrora não conhecia Deus, antes eu estava preso às coisas deste mundo, eu nem me interessava por nada disso, mas agora estou em busca dessas coisas. Aí o Espírito Santo vai lhe mostrando, aí você vai buscando, vai lendo a palavra, vai vindo à igreja, vai louvando a Deus, vai se vivendo na comunhão dos santos, e aí você vai crescendo gradativamente, aos poucos, vai desenvolvendo a sua salvação, com temor e tremor, que é exatamente essa obra que o Espírito Santo de Deus vai fazendo em nós, nos santificando para Deus. Então aí está, meus irmãos, um resultado, uma influência desse amor de Deus em nós. Ela vai trazer a consciência de que agora somos nascidos de Deus. Sendo assim, entendemos a obra que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo. Começamos também a perceber que esse Deus maravilhoso vai nos levar a entender o amor dele por nós, e portanto agora vamos demonstrar amor também uns pelos outros, e esse amor só vai ser possível ser exercido pela presença do Espírito Santo em nós. E aí ele vai demonstrar dizendo assim, no versículo 14: nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. É perceptível, está aí, todos nós percebemos isso. Como? Na vida da igreja, dos irmãos. Aqui é a percepção clara de que Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, tem salvado as pessoas. Lembram da mulher samaritana lá de João 4? Ela encontrou-se com Jesus, aí saiu e falando para as pessoas lá: olha, encontrei aquele, será ele o Messias? E aí veio aqueles samaritanos atrás de Jesus, e depois eles voltaram dizendo: agora nós cremos. Não porque você falou não, mas porque de fato ele é o Salvador do mundo. Então Jesus é o Salvador do mundo, o Pai enviou ele para isso. Mas entenda, quando ele diz que é o Salvador do mundo, é porque gente de toda parte será salva por Deus. Não é que ele vai salvar o mundo todo não, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque o Evangelho, Jesus diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e largo e espaçoso é o caminho que conduz para a morte, e a maioria das pessoas vão por ele. Então a gente sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, não vai seguir a Cristo, não vai amar a Deus, não vai se converter a Cristo, não vai. Mas a minoria, mas essa minoria não é só esse grupo aqui não. A minoria são milhares e milhares de pessoas, de todos os tempos. Esses que Deus veio salvar, o Salvador do mundo, gente de toda tribo, língua, povos e nações. É por isso que nós temos que pulsar em nosso coração o desejo de pregar o Evangelho e também contribuir com aqueles que saem para fazê-lo através das missões, os missionários. Veja, nós hoje mesmo estamos alegremente comemorando 164 anos, no dia de ontem, né, para ser mais preciso, 12 de agosto de 1859. Um missionário vindo dos Estados Unidos, por nome chamado Asbel Green Simonton, veio, um jovem missionário, com um coração pulsando, desejoso de trazer o Evangelho ao Brasil. Chegando aqui, sem falar a língua nativa, mas começou a pregar o Evangelho. Deus usando aquele jovem, o Evangelho se estabeleceu, começou no Rio de Janeiro, se espalhou pelo Brasil todo, e aqui estamos nós, Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque aquele jovem missionário, pulsando o seu coração cheio de amor para transmitir o Evangelho, veio até aqui. Mas o foco não é no missionário, o foco é naquele que enviou o missionário. Foi Deus, foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus que fez isso, para alcançar exatamente todos aqueles que Deus quer salvar em toda parte, em todo o mundo. E hoje a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, já trabalha
exportando, mandando, enviando missionários para todo o canto do mundo. Irmãos trabalhando, evangelizando. Um continente como a África, que era um continente há uns anos atrás totalmente tomado por forças malignas, por forças que não serviam ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor Deus tinha gente lá dele e enviou vários missionários e ainda continuam lá, irmãos trabalhando, e o Evangelho tem crescido abundantemente. Por quê? É o poder de Deus. Ninguém pode impedir o Evangelho de avançar, ainda que tentem. Muitos vão tentar, o inimigo está aí à solta. Nós temos 3 inimigos terríveis: o mundo, a carne e o diabo. Mas o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E graças a Deus que quem opera isso é o próprio Deus através do seu Espírito. Graças. Já pensou se Ele colocasse na mão de nós, homens, o poder de fazê-lo? Não. Deus coloca em nós a condição de evangelizar. Deus nos manda transmitir o Evangelho, esse poderoso Evangelho. Isso é nossa responsabilidade. Mas a obra em si, o efeito, a transformação, a mudança, o nascer de novo, é só de Deus. É por isso que muita gente ouve o Evangelho, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Mas outros ouvem o Evangelho e desce ao coração. E esses são transformados. E aí começam então a servir a Deus e aí demonstrar essa condição que hoje nós percebemos aqui no texto. Ele diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Olha só, ele vai avançando e chega até o fim. Olha, quando chegar ao fim, o dia do juízo, é o dia final, o dia da volta de Cristo, mantenhamos a confiança. Essa confiança que nós já temos hoje, porque a fé nos dá, a fé tem esse elemento da confiança, né? Nós confiamos em Deus, nós acreditamos, é a fé. Nós cremos naquilo que temos hoje, a fé em Jesus, e Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e não há dúvida nisso. Quem não tem essa certeza, infelizmente, vai ficar naquela condição que o texto também vai falar. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quem é que vive assim, atormentado, com medo? Aqueles que não têm o amor de Deus, ou seja, que não foi alcançado com graça, não foi salvo, vai viver no medo. Ele não tem a certeza da sua salvação, ele não sabe. Então, aquelas pessoas, infelizmente, que você pergunta: você sabe quando morrer para onde vai? Deus é quem sabe, eu não sei. Mas o crente sabe. O crente diz: eu vou para o céu, eu vou para o lugar que Jesus foi preparar. Aí quem ouve assim diz: mas esse crente é arrogante, olha, está dizendo que vai para o céu. Quem é que pode dizer que vai para o céu? O crente pode. Baseado em quê? Nas Sagradas Escrituras, nas promessas de Deus, na obra que Deus fez nele. Ele tem a confiança. Eu tenho essa confiança, você tem a confiança de que no dia do juízo você está certo de que vai estar com Deus. Mantenha a confiança, pois nós somos, segundo Ele é, também nós seremos neste mundo. Ou seja, Deus é santo e o seu povo também é santo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então ele conclui mostrando que, olha, a evidência de salvação, de amor de Deus em você, vai ser demonstrada exatamente na sua vida.
Como é que você tem feito, amado a Deus e amado o irmão? Isso é o suficiente. Amar a Deus e amar o irmão é exatamente o resumo de toda a lei. Não foi isso que Jesus disse? A lei foi dada, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, e foi resumida essa lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus disse: quem fizer isso, cumpre a lei. Então o crente, ele tem que estar dentro desse espectro de cumprir a lei. Tem que estar amando a Deus, porque já foi alvo do amor de Deus, consequentemente amar o próximo. Então é impossível desassociar isso. É tanto que ele diz: olha, se alguém disser, eu amo a Deus, mas olha, aquele irmão ali eu odeio, é mentiroso. Não tem compatibilidade de amar a Deus e odiar irmão. Não pode ser. Isso é impossível. Segundo as Escrituras, é mentiroso. Uma pessoa dizer que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, olha aí, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus é Espírito, por isso que ele disse lá na frente: ninguém jamais viu a Deus. No entanto, o fato de nós não termos visto a Deus, nós o amamos, né? Mas por que o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Mas se Ele nos amou, Ele colocou dentro de nós essa condição, então eu não tenho como ser diferente. Como é que vai jorrar ódio de um coração que foi alvo do amor de Deus? Impossível. É incompatível. Só se a pessoa estiver mentindo, conforme diz as Escrituras. Se ela estiver mentindo, ela é capaz de dizer que ama a Deus e vive com o coração lá duro, odiando o irmão. Então, é bom repensar bem essa situação. E ele termina dizendo: ora, nós temos da parte dele este mandamento. É um mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, meus irmãos, de maneira muito prática, simples, objetiva, sem nenhuma dúvida, as Escrituras nos falam de que o amor de Deus, ele tem uma influência direta na vida que nós levamos como crentes neste mundo. Como crentes nesse mundo, vejam que isso não pode ser nem deve ser um fardo pesado. Isso deve fluir da nossa vida. O amor de Deus em nós deve nos levar a amar a Ele e amar o nosso próximo. E assim fazendo, isso vai envolver toda a nossa vida como um todo, do dia a dia ao dia como hoje. O estar na igreja, o frequentar a igreja, mas também na segunda-feira no trabalho, na terça na escola, no trabalho, em casa. Todo esse ambiente onde nós vivemos tem que ser influenciado por este amor de Deus em nós. E as pessoas vão perceber isso. Alguns vão até brincar, zombar. E fulano agora como está? Não era assim, agora é o amor de Deus que pode fazer isso. Somente o amor de Deus. Do contrário, é impossível. E se porventura alguém disser: olha, fulano, agora eu amo a Deus, mas olha, eu não quero conversa com ciclano. Aquela fulana ali, aquela pessoa que me fez algo, eu odeio ele. É mentiroso. É impossível você se tornar uma pessoa de Deus, crente, salvo pela graça, e ainda alimentar ódio no seu coração. É impossível. Se porventura, antes de você conhecer a Deus, você tinha motivos para isto, viver na vida de ódio, raiva contra alguém, se a graça o alcançou, isso cai. Isso cai. Ainda que alguém, mas agora como é que eu vou fazer? Aquela pessoa não vai me perdoar. Talvez algum problema que tenha acontecido aí, alguém porventura tenha passado por algo dessa natureza, mas você não vai estar preso a isso. A sua preocupação não é mais em se a pessoa vai aceitar ou não o seu perdão ou a sua desculpa, seja lá o que for. O importante é que você não alimente no seu coração essa condição, que outrora, sem a graça, sem o amor de Deus, você realmente alimentava, mas agora não. Agora o amor de Deus, ele invadiu o nosso coração, influenciou de tamanha maneira que você não consegue mais odiar ninguém. Se ama a Deus, tem que amar o seu próximo. E olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, entendendo que o ímpio, o mal, aquele que nos causa indignação,
pelas suas atitudes horríveis e práticas horríveis de pecado, ele está sendo conduzido exatamente porque o seu coração está escravizado pelo pecado, como o seu era antigamente, como o nosso era antigamente, agora não. Então, se você foi alvo da graça de Deus, viva por este momento maravilhoso de amor a Deus e amor ao próximo, pois assim é a influência que esse amor tem em cada coração, em cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e que possamos vivenciar isso a cada dia em nosso ser, em nossa vida, e assim a Igreja do Senhor Jesus estará brilhando cada vez mais e sendo esse perfume de Cristo nessa terra mal cheirosa, nesse mundo mau, iníquo que vivemos hoje. Mas a igreja é o perfume de Cristo, a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. Oremos então. Pai Santo, Deus eterno, graças te damos, ó Senhor, por esse momento que aqui estamos, de meditação na Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua Palavra penetre no coração do Teu povo, trazendo edificação, e traga, ó Deus, também salvação, porventura aqueles que estejam precisando dela, pois o amor do Senhor por nós foi demonstrado em Cristo Jesus, vindo ao mundo, sacrificando o Seu Deus na cruz para salvar o Seu povo, pois assim tem sido ao longo de todo esse tempo, ó Deus. E louvamos ao Senhor e bendizemos pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, por tantos anos que aqui estamos nesse país, pregando o Evangelho, e que o Senhor continue, ó Deus, a usar o Teu povo, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os membros, no exercício, ó Deus, de sua missão, de seus ofícios, para bendizer e glorificar o Teu nome, através da igreja que o Senhor nos colocou. É assim que pedimos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém.